Olá, amigos. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio. Aliás, feliz em 2019, primeira vez que estamos nos reencontrando nesse novo ano. Então, que você tenha um ano muito feliz e continue nos prestigiando aqui o ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Aliás, mais uma vez, muito obrigado ao patrocínio da Unimed, patrocinador exclusivo do nosso programa, e a primeira cooperativa médica do Brasil. Em 2018 fez 50 anos. 50 anos, no mínimo, é sinônimo de grande credibilidade. Começar o ano falando mais uma vez do Porto de Santos, que aliás vai passar, pelo menos tudo indica, por grande transformação. Já está passando. Passou no final de 2018 e vai passar, sem dúvida alguma, neste ano de 2019. Nosso convidado de hoje, um amigo de muito tempo, Norlen Botelho, ele que é diretor da Excel Santos. Tudo bem, Norlen? Tudo bem, tudo bem. Bom dia a todos aí, tudo bem. Quanto tempo de Porto? Só para o telespectador ter uma noção do seu conhecimento. São 45 anos, 25 como armador, 20 anos na Excel e trabalhando direto com parte do Comex. Né? Aliás, é uma coincidência, meu primeiro emprego, meu tio, seu grande amigo, né, era gerente geral da Moore McCormack Lines, uma companhia americana fantástica. Eu tinha, acho que 16 para 17 anos, então fui trabalhar lá. E você trabalhou com ele na Moore McCormack Lines. Lembra da Moore McCormack Lines? Eu comecei em 73 na Moore McCormack com 17 anos com Office Boy. E chegou até? Cheguei até gerência de operações na época de Mitsui e Tranhall Sealand. E aí abri a Excel em 95 e acabei indo para ela só em 98. Já vamos falar um pouco da Excel um pouco mais, mas nesses 40 e poucos anos de Porto, você viu de tudo, né? De tudo. O que você lembra assim? Até que no começo era minimamente container, né? Você tinha aí, acho que nem 1% da carga movimentada era container. Então nós tínhamos toda a harmonização da carga, são navios convencionais e muito pouco levava container, que era algo que estava começando e que foi trazido para o Brasil pela Mormac, né? A Mormac foi a pioneira de trabalhar com containers no Brasil. Não sei se você tem condições de responder. Eu sei que eu li a história do container. Surgiu, acho que nos Estados Unidos. Do Malcolm McLean. Foi na década de 50, 60 ou 40, seria por aí, né? Eu não sei precisar a época, mas foi o Malcolm McLean, que trabalhava com caminhão. E ele tinha as dificuldades do transporte americano e ele acabou por criar uma opção que acabou virando o container, onde ele contém o royalties lá do equipamento, né? E os primeiros navios foram convencionais, tendo as dificuldades do convencional embarcando o container, até virar o que hoje o pessoal conhece, que são os mega navios operando aí. 345, 355, não sei quanto de boca, enfim. O mundo mudou sem dúvida alguma, principalmente a partir do container. Mas, Norlen, você falou agora da Excel. Excel é a sua empresa, Excel Santos, e você, vale lembrar, telespectador, ele é coordenador da Câmara Setorial de Agentes de Cargas da Associação Comercial de Santos. A Associação Comercial é dividida em câmaras setoriais, essas câmaras reúnem as empresas por afinidade profissional, e ele é o novo coordenador, relativamente novo coordenador da Câmara Setorial do Agente de Carga e uma das mais movimentadas da nossa Associação Comercial de Santos. Mas vamos falar da Excel. O que faz a Excel? A Excel ela trabalha com toda a cadeia logística, então a gente oferece para o cliente, desde o despacho ao agenciamento de carga. Tem vários clientes que a gente controla desde do fabricante na origem até a entrega da mercadoria aqui no Brasil. Assim como tem agentes que a gente faz desde aqui do Brasil até a entrega no destino das cargas de exportação. Então a gente mexe com a cadeia logística toda. Vai do cliente optar por um serviço ou pelo pacote de serviços que a gente acaba oferecendo. Agente de carga. O que faz o agente de carga? Você é coordenador da Câmara, a gente participa lá na Associação Comercial e acompanha, é sempre uma das mais movimentadas. Normalmente tem 30, 35, 40, tem convidado. O que faz um agente de carga? O agente de carga, ele acaba trabalhando entre o armador e os clientes importadores e exportadores. Ele tem contrato com os armadores, então ele tanto pode trabalhar um container full, como pode trabalhar carga consolidada, e ele procura, lógico, tirar sua margem de receita
nesse intermediário e tem crescido o movimento sensivelmente. 95 praticamente quando começou, era praticamente produção externa e o Brasil era meio que um handling de documentação. E hoje o peso maior... para o nosso telespectador, o que é um handling? A empresa brasileira que representava a empresa estrangeira, ele só fazia a parte documental. Então ele recebia a documentação da origem, liberava com o armador, fazia a liberação com o cliente importador aqui, mas não tinha produto de venda ainda aqui local. Era muito tímido isso, era mais simplesmente uma representação. E com o passar dos anos e o crescimento dessa parte interna e a profissionalização também, que várias empresas se estruturaram, hoje em dia você tem o inverso, o produto principalmente trabalhado no Brasil e as representações que você tem no exterior, eles têm também a parte comercial deles, mas já não tão mandatário que nem era no passado. Talvez esse seja a essência da questão e nós vamos abordar isso até em relação a um grupo que nós começamos a participar recentemente, mas nós vamos falar um pouco mais para frente do COFAC. Mas o grande problema do despachante, do agente de carga, o grande problema do Porto de Santos ainda é a burocracia? A burocracia ela interfere. Tem horas que você tem ela como uma chamada muito forte e ela acaba sendo analisada de uma forma muito pesada e não é necessariamente assim, como tem horas que efetivamente o porto acaba contribuindo por encarecer o produto. Embora muitas vezes o próprio pagador da conta, que é o importador-exportador, eles também colaboram com o acréscimo de custo, chamado custo Brasil, em função de descarregar o contêiner, levar muito tempo na importação para nacionalizar a mercadoria. Você tem uma dinâmica que você pode colocar, que ela muitas vezes leva mais tempo e acaba encarecendo. Você tem os órgãos públicos, aí uma Anvisa, um mapa, que até por deficiência de quantidade de funcionários... Pessoal, esse é um grande problema. Quantidade de funcionários acaba demandando mais tempo para fazer um deferimento de uma LI. O que é LI? O telespectador não sabe o que é LI. O que é LI? É uma licença de importação. Você tem vários produtos que eles são sujeitos à licença de importação. Sim. E o MAP e a Anvisa controlam na parte de atividade de cada um, no reino animal e vegetal. A mercadoria chega, a LI tem que ser deferida pelo MAPA ou pela Anvisa para poder registrar a DI, que é a Declaração de Importação com a alfândega. Então isso ainda, no momento, ele acaba interferindo. Então nós já tivemos casos em Santos de ter órgão público levando 30, 35 dias para fazer um deferimento. Aí você imagina que esse período o contêiner está no porto, está pagando armazenagem, está pagando demurragem, então tem uma série de encargos em cima. E os órgãos têm se mobilizado para diminuir, horas diminui consideravelmente o prazo, mas ainda continua com o problema de staff, de funcionários para poder fazer um serviço mais em tempo real. Aliás, isso é uma questão que nós vamos abordar. Nós vamos fazer o primeiro intervalo, o primeiro break, e a partir do segundo bloco, nós vamos falar sobre isso também, não no sentido crítico. Quando a gente fala em burocracia, é bom deixar claro que os órgãos públicos cumprem a lei. Se a lei exige, tem que ser cumprida. Então, o importante é tentar mostrar isso às autoridades, sensibilizar, no sentido de que mude, ou pelo menos alivie um pouco essa burocracia. Na volta, no segundo bloco, eu vou dar um exemplo do que aconteceu ontem, oficialmente, quarta-feira, entrou em vigor. Informação importante. Fique com a gente volta em instantes. Voltamos com o nosso ACS na TV, primeiro de 2019, mais uma vez, um grande ano para todos nós. Nosso entrevistado de hoje, Norlin Botelho, ele que é coordenador da Câmara Setorial de Agentes de Carga da nossa Associação Comercial e também diretor da Excel Santos, uma empresa que trabalha nessa área do porto, principalmente há mais de 20 anos, é isso? 23 anos? São 45 anos, 23 de Excel. 45 você, mas a Excel tem 23. Tem 23. Então a Excel tem 23. Mas eu dizia no final
no primeiro bloco, que ontem, quarta-feira, nós tivemos conhecimento de uma notícia super importante, que entra no contexto da desburocratização, que é um dos grandes problemas do nosso país. Ontem entrou em vigor oficialmente, preste atenção, hein? Uma série de medidas, foi uma lei aprovada em outubro, sancionada pelo então presidente Michel Temer em outubro, e que só entrou em vigor 45 dias depois. Na verdade, entrou em vigor ontem, quarta-feira. E essa lei acaba, por exemplo, pois você tem que buscar informações que não dá para lembrar de tudo. Autenticação de documento. Não precisa mais. Entre órgãos públicos. Nenhum órgão público, a partir de hoje, ou melhor, desde ontem, pode exigir autenticação de documento. Aquele que você tem que autenticar e pagar. Então, não pode exigir. Outro exemplo, reconhecimento de firma. Nenhum órgão público pode mais exigir o reconhecimento de firma. Mas como é que faz? Você leva a sua carteira de identidade. Leva a carteira de identidade, mostra, você assina, ele olha a carteira, vê que bate a assinatura. Então, uma série de medidas nesse contexto que eu estou falando, entraram em vigor ontem, procurem se informar, até para economizar. Você não vai precisar ir no cartório, reconhecer firma, autenticar documento. Uma boa, não, É uma série de documentos que eles passam a valer, você levando o original e uma cópia. Não pode também, por exemplo, desculpe interromper, exigir mais certidão de nascimento? Basta a carteira de identidade e o título de eleitor, não é isso? Então, ou o título de eleitor, ou um documento que comprove a identidade e fala até em passaporte. Fala até em passaporte. Medidas positivas, né? Mas eu dizia, em relação ao Porto, o que você sugeriria, depois de tantos anos de experiência, assim de pronto, para melhorar o Porto de pronto, em termos de desburocratização? Em termos de desburocratização, a alfândega vem fazendo alguns novos projetos, do Portal Único, da exportação já está rodando desde o meio do ano passado. O de importação, que é a chamada do INPE, ela entrou na parte do OEA e deve só pegar corpo mais para o segundo semestre, para o ano que vem. E ela prevê uma série de medidas que venham a aliviar essa parte que é muito sofrida das liberações e tornar muita vistoria, muita coisa que é feita na base do ECAC, né, que é a parte de certificação digital. Então, toda a documentação passa a ser via certificação digital, o acesso que a própria alfândega já tem e os outros órgãos públicos devem seguir o mesmo caminho, até pela falta de funcionários, para a conferência das mercadorias e tudo ser feita via online, né, pelas câmeras que os terminais têm. E o Arbitrar está bem na frente nessa parte, onde está colocando lá o software dele com essas facilitações e tudo, e consegue contribuir, vamos dizer, da parte da iniciativa privada com os órgãos intervenientes nesse sentido. E as medidas, acho que elas vêm sendo tomadas, e a tendência é uma boa parte do que hoje acontece fisicamente passar a acontecer via sistema. Eu dizia também no primeiro bloco, uma iniciativa recente do governo, e nós fomos, no final do ano passado, o presidente da Associação Comercial de Santos, Roberto Santini, e eu fomos nas comemorações, acho que dos 50 anos da Receita Federal, não sei se foi 30 foi da Justiça Federal, acho que a Receita Federal era 50. Bom, uma grande comemoração, uma data redonda da nossa Receita Federal, e houve uma solenidade, e nessa solenidade o inspetor-chefe da alfândega, o Cleiton João Simões, convidou a Associação Comercial, veja a importância da ACS, para integrar um grupo de facilitação do comércio. A Receita Federal, em Brasília, criou o chamado CONFAC, que é o Conselho de Facilitação do Comércio. E esse CONFAC, ele constituiu 10 COFACs, ou seja, órgãos locais, nos portos, nos principais portos e aeroportos do Brasil. Entre eles, obviamente, o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Então, a Associação Comercial de Santos foi oficialmente convidada, aceitou, repito, mostra a representatividade da nossa instituição, e nós, desde dezembro, tomamos posse nesse COFAC, e a partir da semana passada indicamos o Noslin para representar a ACS nesse COFAC. Houve uma reunião essa semana, na última terça-feira. Esse CONFAC, Conselho de Facilitação do Comércio. Como é que você viu essa iniciativa do governo federal?
O governo federal e a própria alfândega, ela vem criando uma série de mecanismos de facilitações para o contribuinte, tá? Seja ele contribuinte pessoa física, empresas. O que falta é as próprias empresas tomarem conhecimento desse tipo de material que existe no YouTube, no site da Receita Federal, e ela vem procurando, com a iniciativa privada, escutar o que existe de nossa parte, no sentido de entraves e que podem, em sendo mudados, criar as facilitações para que a gente tenha um comércio exterior mais fluente, né? E até o de encontro com o que está na OMA, né, que é a Associação Mundial de Alfândegas, de facilitações e melhorias. Então, eu acho que isso está sendo uma realidade por parte da Receita Federal nos últimos anos. Ela está disponibilizando bastante acesso e material. O que existe também é a necessidade da iniciativa privada de encontro a essas facilitações. Uma das grandes críticas, e eu estou no Porto já há algum tempo, como jornalista e agora como diretor executivo da Associação Comercial de Santos, represento a classe empresarial no Conselho de Administração do Porto, mas uma das grandes críticas, e você vai concordar, telespectador também, que se fazia ao governo federal era a centralização. As decisões vinham de Brasília, muitas vezes sem conhecer a realidade local. Então a gente nota, através do COFAC e agora dos CONFACs, que eles estão dispostos a ouvir um pouco mais a base, né? Aqueles que trabalham no dia a dia do Porto, que são quem conhece os problemas, né? Essa parte, inclusive, a gente teve quando eu assumi a secretaria lá da Câmara, em janeiro do ano retrasado. Da Câmara Setorial da ACS. Câmara Setorial da ACS. Isso foi um dos pontos que a gente levou lá para conversar com o inspetor, lá com o Cleiton, que é essa situação da madeira condenada, né? Ela sofreu um processo extremamente burocrático para habilitar ela de ser mandada de volta para a origem. Tinha-se um processo que aqui em Santos um pouco mais facilitado e mais rápido. E, infelizmente, a Coana em Brasília ela tomou uma medida que ela tornou uma obrigação nacional e que empacota. Você fica, às vezes, com o container 2, 3 semanas, um mês para conseguir mandar ele de volta para a origem, porque tem um monte de exigências burocráticas que são incabidas. Até porque a Receita Federal fez um módulo de solicitações, que é o CAC, aqui em Santos, trabalha das 7 às 19, você tem os fiscais em tempo integral, e você pode fazer a sua solicitação de demanda e comprovar documentalmente via o CAC e ter o assunto resolvido em tempo menor. Mas isso acaba gerando um pacote de despesa bastante grande e a parte burocrática colaborando de novo com o aumento de tempo. Isso eu achei muito importante e quero aqui de público reconhecer essa iniciativa do governo federal, principalmente da Receita Federal do Brasil. Repito, tivemos a posse desse grupo, a instalação desse grupo, melhor dizendo, em dezembro, e nessa última terça-feira tivemos a primeira reunião. Nós fazemos uma parceria com o SDAS, que é o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, não é isso? Do nosso amigo Nívio. Então nós atuamos em conjunto. São apenas 5 membros. Um deles é da Associação Comercial dos Santos e isso muito nos honra. Terminamos esse segundo bloco, fazer mais um break e voltamos em seguida para falar do Porto também em termos de gestão, em termos de modificação, principalmente em termos de futuro. Como será o futuro do Porto de Santos? Perguntar por nós, eu vou dar até 2 minutos para ele pensar se ele é a favor ou contra a privatização do Porto de Santos. Voltaremos em instantes. Olá, amigos, voltamos então com o nosso terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, o primeiro, repito, de 2019, do nosso ACS na TV. Repito mais uma vez, o entrevistado é um amigo, Noslen Botelho, ele que é coordenador da Câmara Setorial de Agentes de Carga e também é diretor da Excel Santos, uma empresa tradicional que atua principalmente na área de agentes de carga no Porto de Santos. Deixei uma pergunta aí no ar, quero saber a sua opinião, depois de 40 e poucos anos de Porto, esse Porto administrado de Brasília, tem gente que toma decisão lá, e eu já vi, que não sabe nem o que acontece aqui. O que é que você acha? O governo Bolsonaro vem aí com um estilo de privatização. Ainda ontem, quarta-feira, antes de vir para cá, na CS, quando nos encontramos, estávamos lendo o jornal Tribuna, os operadores portuários, a FENOP,
defendendo com veemência o modelo de gestão, que no fundo é a privatização ou a profissionalização, mas talvez a privatização seja melhor. Qual é a sua ideia sobre isso, Norlin? Eu acho que a privatização é um caminho inevitável, né? A gente já viu aí durante os anos todos que a gente vive no Porto, que as partes que foram privatizadas, elas acabaram ganhando eficiência e produtividade, que saiu matéria agora recente até comparável a portos na Europa e na China, em termos de produção de operação de navio full container. E a gente tem vivido aí, lendo sobre situação de dragagem, por exemplo, nos últimos 10 anos. E aí a empresa ganha, a outra entra com recurso, e a dragagem não acontece regularmente, porque Santos é um porto de canal, tem que ser dragado regularmente, e compromete o tamanho de navio que consegue atracar em Santos e, consequentemente, a capacidade dele de carregar. Então, ele não pode, de repente, ir na sua capacidade máxima algumas vezes, em função da capitania reduzir a parte de calado operacional, porque não consegue manter a dragagem. Isso que você falou, e repito aqui apenas para informar e para o telespectador ter a exata noção da nossa participação, representando a classe empresarial, esse problema da dragagem, o que nós brigamos, o que nós lutamos dentro do Conselho de Administração, o Conselho de Administração é um órgão que está acima da diretoria da CODESP. O que nós vivemos de dragagem, tivemos até perda de calado operacional, mais de 30 centímetros de calado operacional. Você não imagina, telespectador, o que representa isso. O problema da dragagem, a dragagem era contratada pela CODESP. Aí a CEP, Secretaria Especial de Portos, hoje SNP, Secretaria Nacional de Portos, resolveu fazer a dragagem. Lançou uma licitação. Levou 3 anos para concluir o processo, justamente por isso. O primeiro ganhou, o segundo entrou com recurso. O segundo ganhou, tira o primeiro, entra o segundo. Aí o primeiro recorreu, voltou. Isso nós ficamos mais de 2 anos e correndo risco aqui de ficar sem dragagem. Aliás, ficamos sem dragagem. Houve um momento que a gente tinha dragagem apenas do trecho 1. O Porto de Santos é dividido, teoricamente, em 4 trechos. Deixaram irresponsavelmente acabar os contratos dos trechos 2, 3 e 4 e só tinha o trecho 1. O Conselho de Administração assumiu uma grande responsabilidade, corajosa, e aditou o contrato do trecho 1 para o 2, 3, 4. Com isso, evitou-se que nós ficássemos sem dragagem durante um bom período. Hoje está em vigor ainda a dragagem da Secretaria Nacional de Portos, ia terminar agora em janeiro, agora, essa semana. Foi prorrogada até julho. Então não vamos esperar que se faça uma nova licitação, porque uma licitação, como você disse há pouco, Norlin, se tudo correr bem, e Deus ajudar, demora 6 a 8 meses. Se não correr bom, leva 2 anos, né? 2 anos ou mais. Que tem que fazer pela 866, que é a lei de, né? A lei de licitação. Nós temos um exemplo bem aqui em Santos, que é a ADP World, que começou a ser... É um TUP, né? Um terminal de uso do privado. É um terminal em área particular, né? Está fora do chamado Porto Organizado. Porto Organizado. Ele foi começado o projeto pela Coimex. Segundo até uma palestra que participou um diretor deles, eles levaram 7 anos e meio para conseguir a licença do IBAMA. Aí praticamente É um absurdo, né? Do ponto de vista econômico, 6 a 7 anos eu acompanhei bem. Isso inviabiliza qualquer investimento, qualquer projeto econômico, né? O EVTE, que eles chamam, né? Estudo de Viabilidade Econômica. Você pode levar 7 anos, não tem número que resista, né? E quando eles começaram a construir, praticamente acabou o dinheiro. Né? Aí a Odebrecht com a ADP acabaram assumindo a obra. Agora a ADP World, ela está sozinha no terminal, mas... E ampliando, né? Terminal. Eles têm uma área bastante grande até a estrada ali atrás, né? Então você tem uma condição bastante importante lá deles de capacidade, né? E com o crescimento que aconteceu entre os terminais da DB e o BTP, né, da Brasil Terminais Portuários, ele praticamente dobrou a capacidade de contêiner de Santos. Sim. Não fosse esse tipo de investimento, não ia ter onde colocar contêiner, né? Usando só Santos Brasil, Libra e o Ecoporto no Sabola.
É verdade, Então, é verdade. seria um impacto bastante considerável. Então, tem que ser, a iniciativa privada tem que cada vez mais participar e tomar conta da parte produtiva, porque senão a gente acaba não conseguindo as performances que são necessárias. Aliás, vale lembrar, esse é um contexto importante. Desde 2003, o Grupo A Tribuna realiza um seminário anualmente sobre portos. Há a parte teórica, parte dos debates, das palestras, e esse seminário da parte teórica ele é seguido de viagens a portos do exterior, justamente para conhecer experiências no exterior. Então, nós, normalmente, é um ano América, um ano Europa. Mas já extrapolamos, já fomos à Ásia 2 vezes. Fomos à China, principalmente, entre os 10 portos, maiores 10 portos do mundo, 4 são da China. 4 são da China. E quase todos, nós vamos pegar Roterdã, por exemplo, que é referência, um hub port, o maior hub port da Europa. Lá é um CEO nomeado com meta, que se não chegar no final do ano e atingir a meta e não fizer uma grande gestão, rua, literalmente rua. Acho que esse é um modelo fantástico, né? Privatiza, cria um board e dá meta só cumprir, né, Norlin? É o principal, né? Porque aí você passa a ter, como a gente costuma dizer, passa a ter patrão, né? Então você passa a ter metas e custo-benefício da parte operacional. E isso acho que é inevitável, né? Aqui em Santos pode demorar mais ou menos para atingir esse objetivo, mas o caminho com certeza é esse. Deus lhe ouça. Estamos terminando, hein? Você estava preocupado antes do programa, nunca participei. Foi fácil, né? Quando a gente fala daquilo que gosta e sabe, é fácil, né, Norlin? Quando está dentro do nosso métier, cotidiano, né? É Acho verdade, que a gente acaba... É verdade. Aliás, informações importantes da CODERJ para terminar. Todo mundo sabe que houve aquela operação da Polícia Federal no final, novembro, dezembro do ano passado, e saiu o presidente, não entramos aqui no mérito. Cabe à justiça entrar no mérito, quem tem culpa, quem não tem. Mas saiu o presidente, saiu o diretor de Relações do Mercado e foi nomeado para cá o Luiz Fernando Garcia, aliás, um técnico que ficou, infelizmente, porque é um grande técnico e começou a fazer um grande trabalho. Ele ficou aqui cerca de 2 meses, renunciou essa semana e o novo presidente da CODERJ, pelo menos extraoficialmente, já está indicado. Chama-se Cassemiro Tércio. Ele era do Porto de São Sebastião. Até agora não veio oficialmente, eu como membro do CONSAD tenho essa informação, não veio a indicação. Ele tem que passar por um comitê de elegibilidade, passar pela Lei 13.303, que é rigorosa, e depois então ele é indicado para aprovação do CONSAD. Hoje há um presidente interino, José Alfredo, competente, mas isso é que não pode acontecer do Brasil, né, Norlin? Uma empresa desse porte, o Porto de Santos, está nessa transição e nessa indefinição, né? E aí você acaba tendo a novela se repetindo, né? É verdade. Então, que venha o senhor Cassemiro Tércio, seja bem-vindo. Vamos trabalhar, o Porto de Santos precisa trabalhar. Norlin, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Aliás, muito obrigado por ter vindo, pelo trabalho que você desenvolve conosco na Associação Comercial e agora, indicado pela nossa diretoria como nosso representante no COFAC, essa Comissão de Facilitação do Comércio. Que você possa prestar grande colaboração à classe portuária de Santos. Um abraço, muito obrigado, Norlin. Vamos fazer o maior esforço para que a gente consiga cumprir a nossa etapa, né? Se Deus da nossa quiser. colaboração. Felicidade, até a próxima, Norlin. Obrigado. Nós esperamos você na próxima semana. Muito obrigado, seja feliz.